Boa noite, pessoal. Eu me chamo Adriana e hoje nós vamos ler o capítulo 20 de Isaías. Vamos orar para entrar no Espírito? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Pai, nesse momento nos colocamos aqui diante da Tua presença, primeiro para agradecer por esse momento e também, Senhor, para pedir, Senhor, que venha estar aqui presente nessa meditação, que não venha, Senhor, ser os nossos lábios, mas sim o Senhor falando através de nós. Meu Pai, que essa palavra dessa noite, meu Pai, venha edificar não somente os nossos corações, é aonde quer que ela chegue. Pai, toma a direção, usa-me, meu Deus, que não venha a ser a minha voz, mas sim a tua voz, meu Pai. É o que eu te peço desde já e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Isaías 20. Profecia simbólica contra os egípcios e os etíopes. No ano em que Tarta, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Né? Eu vou ler o capítulo todo, porque acho que é melhor, e depois vou explicando. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E eles assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos, nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moço como velho, nu e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também os egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão, naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, é qual fugimos por socorro, por nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Vamos lá. O que eu entendi, esse Tarta, né? Eu fui pesquisar o que era Tarta. E eu pensei até que era Tártaro, né? Mas o significado dele é comandante. Achei muito chique o nome, viu? A gente devia chamar agora os comandantes de Tarta. Né? E essa invasão aconteceu em Asdod, aconteceu em 711 a 712 a.C. Era uma cidade dos filisteus. Eu pesquisei um pouquinho e vi que alguns acham que essa cidade foi conquistada por Ezequias lá atrás, quando ele foi edificando os altares, foi renovando a aliança com Deus, ele conquistou essa cidade. Mas aí veio os assírios e a tomou, né? Como comandante-chefe do rei da Síria, Sargão II. Não é nem mais aquele tal de Senaqueribe, aqui agora já é outro cara chamado Sargão II. Não sei o que significa, porque eu não pesquisei essa parte. Né? Agora, deixa eu dizer, eu Só, achei... só para não ficar muito estranho, é Sargão segundo. Ah, Sargão II, é. Ah, mas então ele vai entender também que é dois, né? Silício, eu fiquei me perguntando o que era isso. Aí eu fui pesquisar, porque ele fala assim: vai e solta o silício dos teus lombos. A gente vê aqui que Deus também fala assim: ó, no mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós. Né? Quando Deus se refere a uma pessoa na Bíblia e indica o seu pai, né? É muito importante isso, né? Que a gente viu no livro de Reis, sempre que quando os reis eram da genealogia e vinha de Jerusalém, ele sempre enfatizava tanto a mãe quanto o pai.
A mesma coisa fez aqui. Então, quer dizer que Amós também era um homem temente a Deus, assim como Isaías. Aí diz assim: solta o cilício dos teus lombos. Aí eu fui pesquisar o que era cilício. É a antiga veste ou, ou cinto de tecido áspero usado sobre a pele como penitência. Estou correta, Lila? É válido esse entendimento, sim. Mas como a gente está falando de Isaías, um judeu, podemos pensar que era um pano de saco. Eu pensei que fosse também como Eliseu, ou Eliseu não, Elias, né? Elias não usava, João Batista também usava, né? Uma É, vestimenta exclusiva. não, aí, mas seriam propostas diferentes. Em princípio, a simbologia no uso do Isaías seria como se ele estivesse em penitência, como se ele estivesse. Como que a gente está quando usamos pano de saco? Lembra aí o termo? Humilhação. Em humilhação, como se ele estivesse em humilhação, tá? Então, Isaías está lá recebendo a profecia, está dando a profecia bom, a quem de direito, para o povo, para os reis, enfim. Mas ele já está em uma condição de humilhação diante de Deus, ok? Então, aí Deus vai dizer para ele para tirar suas vestes de humilhação. E o que ele vai usar é pior ainda, né? É pior É ainda. símbolo. Aí Deus fala assim, que era para Isaías tirar o cilício, né? As vestes dele, então significa que ele tirou a parte de cima, aqui fala nu e descalço, né? Indo nu e descalço. Então pode ser completamente nu, que a Bíblia não relata se é nu ou não, mas como acima fala o cilício dos seus ombros, pode ser que somente tirou a parte de cima, que naquela época era uma vergonha, né? O homem andar sem suas vestes de direito, né? Que a gente vê, como a gente estudou lá o tabernáculo, a gente viu que as vestes ela tem uma simbologia, ela tem um significado, né? Ainda mais para os profetas, para os sacerdotes, as pessoas que estavam com a vida espiritual perante Deus, tinham um grande significado, né? E não só isso, né? O fato de você andar com o corpo em si despido, não precisaria nessa. O que hoje faria o papel da cueca, vamos dizer assim? Uhum, O resto do corpo despido, mas ele de cueca, já seria uma vergonha em si, né? Esse momento de andar com tão poucas vestes é na intimidade do seu lar ou quando você vai para uma praia. Fora isso, não faz nenhum sentido você andar por aí com tão poucas vestes. Então, o corpo nu já não é normal para a nossa sociedade, para a nossa cultura, uhum. né? Já não é bem visto. Naquele tempo, pior ainda. E quem era levado nu, normalmente eram pessoas escravizadas. Era. A Então, gente trabalha aponta para a vergonha que ele no estaria trabalho vivendo. forçado, né? E a gente observa aí que tanto Isaías, aí como a gente estudou Oséias, a gente vê também que Oséias também passou por esse tipo de humilhação, né? Quando Deus falou com ele que ele tinha que casar com uma prostituta. Então a gente vê que Deus quer sempre mostrar que se a gente seguir pelaquele caminho, olha como é que eu estou parecendo. Você tá sentindo vergonha? Imagina eu, com o ato do meu povo, com o caminho que o meu povo está querendo buscar. Então, Deus sempre mostra, mas o profeta sofreu, mas ele sofreu por amor a Deus. O que eu vejo aqui é a obediência de Isaías, que ele tinha um livre-arbítrio, ele podia escolher não fazer aquilo, ele podia escolher não seguir essa direção. Não, meu Deus, eu não vou servir de chacota para que o povo veja que o Senhor só podemos confiar no Senhor. Mas ele não, ele obedeceu, ele foi obediente a Deus, ele nem pestanejou em seguir aquilo que Deus
ordenou ele fazer, né? A mesma coisa foi com Isaías, a gente volta lá atrás também com Daniel. Então a gente observa que todos aqueles que temeram a Deus, tinham obediência a Deus, viviam na presença de Deus, sim, se colocava em condição para que o povo fosse resgatado daquilo que eles estavam se afundando, né? Que nessa época aí a gente vê que não só tinha Isaías, a gente tinha Oséias, tinha Jeremias, todos esses profetas trabalhavam para que o povo não viesse a perecer, a se perder no meio do caminho. Mas a gente vê que não é muito o que o povo queria. Vamos voltando no nosso texto. Falei já de Oséias, né? Eu vou ter que Deus, como um Senhor todo-poderoso, traz à nação uma punição dolorosa sobre o Egito e sobre a Etiópia. Aí eu botei a observação que essa cidade foi uma cidade conquistada pelo rei Ezequias. Quem quiser abrir em 2 Reis 18:8, fala lá sobre a conquista de Ezequias sobre essa cidade. 2 Reis 18:8. Vamos ler a partir do 7. Acharam? Sim. Não, Isis ainda está procurando. Achou, Isis? Achou. Oxe, Isis, bora abrir essa Bíblia, Isis, deixa de preguiça. Oh, deixa a bichinha, ela tá cansada. Bichinha, vá. E assim foi o Senhor com ele. Para onde quer se conduza com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Então, quer dizer, aqui fala que o rei Ezequias não se curvou para o rei da Síria. Então, a gente vê que cá na frente já o rei que está aqui já está se curvando, já está querendo, né, um socorro por outras nações que também não servem a Deus. É uma coisa que a gente pode colocar na nossa vida. A quem a gente vai pedir conselho? A quem a gente vai buscar entendimento se não for a Deus? Né? Muitas pessoas, se em vez de pedir conselho a Deus, para que conselho melhor do que a Bíblia? Né? Eu me lembrei de ontem na aula da FTU, que a gente falou sobre isso, né? Respeito de conselho. Vamos lá. Isaías tinha uma escolha de não se colocar naquela situação, mas por obediência a Deus e amor ao povo, ele foi obediente. Deus chama Isaías de seu servo, no versículo 3. Né? Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre Egito e sobre a Etiópia. Quer dizer, Deus, ele chamou Isaías, deve ser uma coisa assim muito gostosa, né? A pessoa ter essa ligação com Deus e ouvir Deus chamar assim, meu servo, né? Um testemunho, Deus está dando um testemunho. Meu servo Isaías, meu servo, ele fez aquilo que eu pedi a ele para fazer, que eu mandei ele fazer, ele foi lá e fez. Então, por isso, ele vai ter, como é a palavra? Vai ser honrado. Honrado mediante a sua obediência. Porque nada na Bíblia está escrito sem uma coerência. Então, Deus fez o quê? O Egito e a Etiópia, como a gente já viu no capítulo 18, capítulo 19, eles vão perecer. Mas perecer para quê? É isso que a gente tem que observar. Por que houve essa punição para essas duas nações? Aí vamos lá. Eu já me perdi. Ah, Deus chama Isaías de servo. Da mesma forma que Isaías andou durante esses 3 anos, os etíopes e egípcios também foram
andaram com a sua nudez e foram cativos do rei da Síria. A vergonha de Isaías se tornara em vitória, pelo fato dessas duas nações tentarem fazer um pacto com os judeus contra a Síria. Aí eu vou agora explicar, para vocês entenderem o meu entendimento, viu? O que foi que eu entendi, né? Deus fez com que Isaías fizesse esqueci a palavra, esse sacrifício, né? Um sacrifício de 3 anos, né? Não é pouco tempo, 3 anos, não é 3 dias, não é 3 noites, não é 3 meses, são 3 anos longos que uma pessoa vai passar sendo chacotada. A gente sabe que crianças e jovens são pessoas que falam o que pensam, então deve ter humilhado muito ele. Ele passou muita vergonha, ele passou frio, os pés dele devem ter ficado muito machucados em prol de um amor por Deus e pelo povo, que eu acredito que ele amava muito aquele povo. É como a gente ama as pessoas que, quando chegam na igreja, as pessoas que a gente cuida, as pessoas que vêm nos pedir ajuda, a gente ama, a gente tem um amor que a gente às vezes pensa, meu Deus, mas por quê? Mas é o Espírito Santo. E ele fez isso por amor. E Deus não deixou com que isso passasse. Ah, foi somente um sacrifício. Não, ele teve a vitória, né? Ele foi honrado, assim como Lília disse. Por quê? Porque o povo naquela época, aqui eu não sei quem era o rei, que eu não pesquisei, me perdoe, mas iria fazer um pacto com com o Egito e com a Etiópia contra os assírios. Mas isso não era um pacto que era bom aos olhos de Deus. Esse não era um pacto que Deus queria, porque Deus sabia que se eles pelejassem com essas duas nações contra a Síria e prevalecesse, o que ia acontecer? Essas duas nações iriam tomar o reinado de Judá. Então, para que isso não acontecesse, Deus fez ao contrário, fez com que o Egito, né? Que é interessante que ele coloca aqui, ó, em cativeiro os presos do Egito e exilados os etíopes, né? O Egito ficou cativo e a Etiópia ele foi exilado, ele foi mandado para outro lugar. Da mesma forma que Isaías andou, ainda pior, porque eles andaram até com as nádegas de fora. Né? Eles foram mais envergonhados. E o Egito, aqui no 5 ainda fala assim, no 4. Assim o rei da Síria levara em cativo os presos do Egito e exilados os etíopes. Tanto o moço como o velho, nus descalços com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Porque ressalta aqui, para a vergonha do Egito, pelo fato do Egito naquela época ser uma potência, o Egito ser uma nação forte, o Egito ser, né, primeiro em muitas coisas. Então, para a vergonha, para quebrar o orgulho daquela nação, para quebrar o orgulho, eu posso, eu sou, eu vou conquistar. Porque da mesma forma que eles conquistassem os assírios, eles iam fazer com Judá. E Deus tinha outros planos para ajudar. Então os moradores desta ilha dirá naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Quer dizer, eles queriam fazer uma aliança com esse povo para fugir da face do rei da Síria. A gente já viu isso anteriormente, né? O rei tentando fazer aliança com outra nação para não ser destruída por outra nação e nunca dá certo. E eles parece até que eles querem cometer os mesmos erros todas as vezes. A gente vem de Reis para cá, vendo que eles estão tentando fazer aliança com povos que não são
temente a Deus, que não tem a mesma fé, que não tem o mesmo caminho, que não vive na presença do Senhor e está vendo que só dá errado, mas continua pelejando no mesmo erro. Por isso que o povo sempre vai ser cativo. Por quê? Porque eles sempre se colocam nessa condição. Eles não querem se chegar a Deus, buscar a face de Deus, buscar no Deus Todo-Poderoso. Tanto que eles, no final, ele faz uma pergunta: como, pois, escaparemos nós? Como, pois, escaparemos nós? São um povo que teve, vou colocar só aqui o profeta Isaías, que se humilhou, que tem contato direto com Deus, e mesmo assim ainda não sabe como sair da situação. A quem vai me livrar da Síria? Não existe uma pessoa melhor para me livrar da Síria a não ser Deus. A mesma coisa, agora eu vou colocar para a nossa vida, né? Muitas das vezes a gente quer buscar, falar dos conselhos com pessoas do mundo, né? Você vai buscar vou dar um exemplo. Eu sou casada, estou com um problema no meu casamento, mas aí eu não vou até o pastor para procurar um conselho. Eu não vou para terapia. Aí eu vou buscar um conselho para pessoa no mundo. Aí eu não olhei quem é aquela pessoa, como é que ela vive, como é o casamento dela e vou pedir conselhos a ela. Que mulher sou eu? Que não venho aqui na palavra de Deus buscar. Ou se não estou entendendo o que Deus quer falar comigo, porque eu não vou até o pastor? Ou eu não vou até um obreiro que eu sei que a vida dele é no altar? Né? Porque nem todos que estão na igreja, né, a gente pode dizer que tem bons conselhos. Então, o povo, eles se perdiam nesse caminho. Eles se deixavam se perder nesse caminho. Não era porque eles não tinham direção, eles tinham direção. É como a gente leu lá em segundo, não sei porque a gente está voltando só para segundo reis, mas em segundo reis, que os reis, eles tinham os profetas, eles tinham aquelas pessoas que estavam voltadas ao reino de Deus, mas eles não queriam, eles queriam seguir os seus próprios conselhos. Como Ezequias, ele se voltou para Deus, ele teve um bom reinado. Por que os outros não tiveram um bom reinado? Né? Por quê? Porque não queria fazer a sua vontade. E quando vinha fazendo a vontade de Deus, e no meio do caminho se deixavam a se perder pelo conselho dos outros, ou então porque olhavam para se dizer assim, não, eu que fiz. O problema está aí. Ah, fui eu que fiz. Ah, fui eu que fui ali e fiz aquilo. Ah, não, você orou, a pessoa curou. Ah, fui eu. Não, não foi você não é nada. Você não é nada. Então, a mesma coisa, Isaías se colocou aqui várias vezes. A gente vai ver que Isaías sempre, como Lília me falou, né, na quarta-feira para mim, é um livro poético, de poesia, que eu não li nada, né, mas tudo bem. Poético. E ele está ensinando. E o que ele está dizendo aqui se aplica hoje, nos tempos de hoje, para a gente. Porque a Bíblia, ela parece que é um livro que todos os dias se renova, que cada vez que você lê, ontem eu li, entendi um entendimento, hoje eu já tive outro entendimento. Por quê? Porque a nossa mente, ela se abre cada vez mais que você vai é, orando e pedindo a Deus discernimento. Foi o que eu fiz, gente, essa semana. Eu jejuei 3 vezes para poder falar aqui, por isso que eu não estou gaguejando, a glória. E, e é assim, e a gente vai cada vez mais se voltando para o reino de Deus. E os nossos tempos, eles estão abreviados. Esse homem aqui passou por 3 anos de sofrimento. Será que ele não queria chutar o pau da barraca? Será que não teve um momento que ele viu aqui que o povo não estava querendo mudar, querendo olhar, poxa, não é esse o caminho, eu tenho que buscar outro caminho? É a mesma coisa para nós. Às vezes eu digo para as meninas assim, meu Deus, dá vontade de pegar o machado, vai abrir a cabeça da pessoa e dizer assim, ó, só Jesus salva. Tu tá indo pelo caminho errado. Mas eu não posso fazer isso, eu já
falei, sempre uso a frase de Maiana. Tem pessoas que a gente não tem que jogar pelos porcos, mas a gente tem que continuar insistindo para ver que se um dia ela engole essa pérola e se convence de que só Jesus é o caminho. E a gente está vendo hoje, no, mundo, no momento que nós estamos vivendo, que é o momento de a gente respirar Deus. Respirar Deus não é, agora eu vou orar. Não. É respirar Deus 24 horas. É orar 24 horas, é vigiar 24 horas. Porque o nosso tempo está curto. A nossa vida hoje é só servir a Deus e conseguir ganhar o máximo de almas para Deus quanto a gente puder. Porque esse é o nosso legado. Porque se a gente não servir para isso, para que a gente serve? Se não for para ganhar almas. Esse homem aqui, ele se sacrificou por 3 anos para ganhar almas. Para que as almas se voltassem para Deus, não fizessem alianças erradas. Isso que a gente tem que pensar. Qual é a aliança que nós estamos fazendo? Onde que estamos buscando conselho? Onde estamos deixando a nossa vida? Como é que nós queremos estar daqui a 5 anos? Que não está muito longe. Os tempos estão tão. Ontem foi segunda-feira, hoje já é sábado, amanhã já é domingo. Então, são essas coisas que a gente tem que avaliar na nossa vida todos os dias. Quando a gente levar o Evangelho de Jesus, a gente olhar também para uma perdida dentro da igreja. E a gente tem que achar essas dracmas, para poder, porque a gente precisa ganhar essas almas. A gente não pode perder para o diabo. Nós não viemos aqui para perder para Satanás. Assim como Isaías, ele não se deu por vencido. Ele está aparecendo, e ou internet, alguma coisa. Tá tudo bem aqui pra gente. Ah, tá. Entendeu? Alguém tem alguma coisa a falar? Tem sim, Isis ali tá doida pra falar. Agora. Fala aí. Eu vejo no olho de Isis quando ela quer falar. Não, pela primeira vez eu tenho muito pouca coisa para falar. Que Maiano, Adriana foi maravilhosa, eu amei. Todo o entendimento que eu tive foi o caminho que você seguiu. Eu amei, arrasou. Nasceu para isso aí, viu? Eu achei muito interessante. Eu ri a primeira vez que eu li. Oxi, mandou o profeta andar nu, semi-nu. E aí o povo do Egito e da Etiópia passando aí como escravos, Cativos. esqueci o nome, cativos, andavam com as nádegas de fora. Eu imaginei, como será que é? Tipo fio dental? Tem uns filmes assim meio índio, né? Que eles usam meio fio dental. Mas eu fiquei imaginando isso aí, mas não tem nada a ver. O espírito é justamente esse aí que a Adriana passou, a confiança. Onde é que está a sua confiança? O povo de hoje em dia, a confiança está numa bolsa de marca. O povo diz hoje que bolsa é investimento, tem bolsa de 20 mil, de 100 mil, de 200 mil reais. E não, é um investimento. E tem milhões de bolsas, milhões de sapatos, milhões de tênis. Na vaidade, fazendo vários procedimentos, e não fica mais bonito. Engraçado que fica mais feio. E as pessoas estão colocando a sua confiança nessas coisas, na sua estética, no seu shape. Mas a gente sabe que isso, na hora que papai chama, só vai ficar osso e vai virar cobertor, vai se cobrir com vermes, como diz a Bíblia, cama de inseto e cobertor de vermes. E a nossa confiança precisa estar unicamente em Deus. Quando ele fala de panos grosseiros, eu imagino que o profeta não era um homem rico, né? Não usava linho, não usava seda. E esse povo do Egito era muito vaidosos, com maquiagem, perucas, muito ouro, muita ostentação. Acredito que tecidos tingidos, tecidos trabalhados, como linho, como a seda. E Deus manda ele tirar o tecido dele, grosseiro, que é o que ele usa,
tirar as sandálias. E o engraçado é que era um sinal, era mais uma profecia. E ele estava profetizando com o corpo. Eu imagino a pessoa vendo uma pessoa meio seminu na rua. Por que você está assim, meu filho? Você quer uma camisa? Você quer um short? E ele, usando isso como oportunidade, não, eu estou aqui profetizando que o povo do Egito e da Etiópia vai passar por essa vergonha, vai passar por uma vergonha até pior. É engraçado perceber o amor de Deus, que ele não fez só com que o profeta usasse as palavras, mas o seu corpo, né? A situação que ele estava passando era também para a glória de Deus, era para profetizar, para alertar esse povo. E as pessoas provavelmente estavam assim, né? O chacota. Esses dias eu passei no metrô, tinha um cara. Eu achei foi que até uma. Qual o nome daquele negócio? Rendezvous, não, qual o nome? Qual o nome? Me ajuda aí. Aquele Déjà filme, vu. Déjà vu? Déjà Vu. Assisti um filme que era Eu Sou o Todo-Poderoso, que tinha um cara segurando uma plaquinha escrito Jesus está voltando, alguma coisa assim. E eu vi esse muito parecido. Esse cara na estação segurando uma plaquinha, eu passei muito rapidamente, nem li. Aí, mas me chamou atenção. Aí, no outro dia, ele estava no mesmo lugar, eu parei e li. Era alguma coisa, Jesus está voltando, arrependa, alguma coisa assim. Eu achei muito legal, ele não falava nada, só segurava uma plaquinha assim, meio sujo. Eu disse, meu Deus, eu já vi isso em algum lugar. Será que isso é uma falha na Matrix? Mas o que ficou para mim é justamente isso que a Adriana falou, a confiança. Onde é que está a sua confiança? Está no seu carro do ano? Está na sua casa? Está no seu marido que trabalha? Onde é que está a sua confiança? Se tirar de você hoje aquilo que lhe dá segurança, você vai ficar bem? Você vai dizer glória a Deus, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente vê o que acontece com algumas pessoas que, quando perde alguma coisa, ficam derrotadas, quer se matar, a mulher largou, quer se matar, qualquer coisa para se matar, porque a sua confiança está no lugar errado. E para a gente fica isso, analisar nossa vida, onde é que está a nossa confiança. Se tirar hoje o meu casamento, se tirar hoje minha casa, se tirar hoje o meu filho, eu vou ficar bem, eu vou dar glória a Deus, ou vou me revoltar, vou ficar choquito, vou querer me matar. Essa reflexão que a gente tem que fazer. E aí, e para a gente também, não só a nossa vida tem que profetizar, não só a nossa boca tem que profetizar, mas até o nosso corpo. Eu não tinha entendido a importância do se vestir como crente. Mas a gente vê que até o nosso modo de vestir, o nosso modo de andar, o nosso modo de tratar o outro também serve para profetizar, não, para o chamado, né? Para o ID e para o ganho de almas, sabe? É muito interessante, um texto pequenininho, mas que fala muita coisa. É isso. Maiana. Não é déjà vu, não, é déjà vu, viu a palavra? Isaías, ele andou seminu. E os outros iriam nu por completo. Ou seja, Deus preserva algumas coisas. Tem coisa que não tem necessidade de expor para todo mundo. Eu não preciso expor a minha vida toda. Tem testemunho. Tem coisa que eu passei na minha vida, tem coisa que eu fiz e hoje eu não faço mais, que não tem necessidade de eu contar para ninguém. Porque é uma coisa entre Deus e eu. Às vezes a gente fala, mas tem que contar o que Deus fez, mas nem tudo, nem tudo. Às vezes a gente vê um testemunho aí, às vezes a pessoa diz que é um testemunho, quando você vai ver, é uma vergonha maior, né? É um testemunho que ela nem deveria ter citado. Tem coisa do nosso passado que Deus já perdoou, então não tem necessidade mais de você trazer aquilo nem para os outros, é para você. Peraí.
E aí a gente vê isso. Deus, ele ainda poupou Isaías de uma vergonha por completo. E essas outras pessoas não, eles foram expostos completamente. O problema não é o que está por fora. Eu estou dizendo agora de um modo geral. É o que está dentro. Eles não têm confiança em Deus, porque dentro deles, eles não temem ao Senhor. Eles acham que eles, por si só, são autossuficientes. Se eu estou bem estruturada, ninguém vai fazer a minha cabeça. Ninguém vai fazer a minha cabeça. A pessoa, quando ela está firmada na palavra de Deus, ela deixa de tomar o leitinho, ela não é mais criança. Então, pode vir quem for, falar o que for, que ela não vai deixar se levar. Essa profecia aí foi os israelitas, não é isso? Os israelitas e Judá a mesma coisa ou são diferentes? Nesse momento, judeus. Hum? Israel já tinha sido destruído. Uhum. Eu fico observando uma situação que estava acontecendo aí, que está acontecendo, né? A pessoa saiu da igreja e fica mandando mensagem para o povo, fica chamando. Tem alguns que caem nesse papinho. Eu fiquei horrorizada. Eu falo, gente, a pessoa pregou quando estava aqui das injustiças. Ah, porque um familiar meu estava na obra, passou por isso, passou por aquilo. Suportou, tá lá suportando. Bom, eu acho que tá, né? Depois dessa, nem sei mais. Só que quando chegou a vez dele, ele fez completamente o contrário do que ele pregou. E eu fico horrorizada que eu vejo que tem gente que ainda continua caindo no papinho. Não era ele que pregava que as injustiças vinham para todo mundo. E é nessas horas que a gente mostra para Deus quem somos nós. Pô, eu já fui injustiçada. E eu segurei o meu B.O. só. Quando eu tive morna dentro da igreja, não foi por causa de injustiça que eu sofri, não. Foi ser vergonha minha. Eu nunca culpei a Deus nem ninguém. Foi eu. Não foi Deus que me levou para o deserto, não. Eu fui sozinha com as minhas perninhas. Igual esse povo aqui. Porque conselhos todo mundo deu. Mas eu, antes tivesse saído da igreja de vez, né? Eu tenho essa consciência, eu estava morna. Qualquer momento, Deus ia me vomitar da boca dele. Eu tinha essa consciência. E graças a Deus eu tive tempo de voltar. E eu fico vendo as coisas a respeito dessa pessoa que fica mandando mensagem, fica fazendo live nos horários da reunião. Eu falo, gente, já não é mais uma coisa pessoal, a pessoa é a igreja, é a pessoa e Deus, a obra de Deus, porque eu não vejo só a igreja, eu vejo a obra de Deus. Aí sempre pode piorar, o buraco sempre vai mais pro fundo. Você achou que chegou no fundo, a vida vem te dar uma pá e descava mais que ainda não chegou lá. A pessoa foi e, segundo os comentários, eu falei, vai se candidatar. Vai se candidatar às pessoas que conhecem a da igreja. Vai tirar o voto do altar. Não diga assim, vai tirar o voto do pastor fulano, do pastor ciclano. Vai tirar o voto do altar. Aí, conversando com alguém, a pessoa disse não. Ele ofereceu apoio a outra pessoa. Falou lá, eu falei, dá no mesmo, que eu não conheço. Hoje eu olho para essa pessoa, eu olho para ele e fico pensando, falo, gente, a afeição mudou. Eu consigo ver assim que é algo estranho. Você saiu da presença de Deus, você já se perde completamente. Mas quem está caindo nesse papinho dele, está caindo porque é falta de cuidado? É falta da palavra de Deus? Não, a pessoa está caindo porque ela não está estruturada. Ouve-se falar muito dos Maria vai com as outras, a própria palavra fala dos falsos profetas. Num determinado momento, eu creio que esse povo realmente serviu a Deus, que esse povo realmente tinha confiança em Deus, mas chegou um momento que na hora que é para ser provado e ser aprovado, eles caíam. E Deus mesmo assim ainda tinha misericórdia, por quê? Porque era o povo dele. Hoje ele tem essa misericórdia da gente, eu falo direto, gente, olha, chegou um momento que eu fiquei com raiva não dessa pessoa, mas eu fiquei chateada, eu falei, poxa, tava aí, tava fazendo tudo, e agora sai e fica desse jeito. Todo mundo está sujeito a ser injustiçado, mas é o comportamento da pessoa. Aí eu parei e falei, é uma alma, como a Adriana falou.
Eu olho hoje, eu vejo no rosto dele a dor. E todo dia eu peço para Deus, eu falo, Deus, tem misericórdia que a sua misericórdia ainda alcance ele. É tipo o arrependimento. Mostra para ele o arrependimento. Não com respeito à igreja. Placa de igreja, a gente sabe que quem salva é Deus. Dona Cida sempre fala, no céu vai ter surpresa. Mas que a pessoa cai em si, que ela não está indo contra uma igreja, ela está indo contra o Senhor, ela está indo contra a sua obra. É aquelas pessoas que o reino dividido do capítulo passado, que a gente entende que os próprios de dentro da fé é quem derruba, mas não os que estão propriamente na fé, os que dizem estar na fé. Porque a ovelha não mata a ovelha. A ovelha, ela é um animal pacífico. Se você onde eu vi o pastor dizendo que, acho que foi o pastor André, inclusive ele está na Camaçaria, o pastor André voltou para Bahia. Ele disse que se você apontar uma faca para a ovelha, ela sabe que ela vai morrer, ela chora, mas ela não corre, ela permanece ali. Então, a gente tem uma certa consideração. Eu considero Dona Lília. É mentora, não posso nem negar. Mas se um dia, em nome do Senhor Jesus, isso está amarrado, ela der uma de doida, 70 vezes 7, ela der uma de doida e cair nesses engoldos aí, eu vou atrás dela com um pedaço de pau para dar na cabeça dela. E se mesmo assim ela quiser continuar, ela vai ficar lá sozinha, porque eu não vou atrás de ninguém. Porque é isso que a gente vê hoje. As pessoas não satisfeitas em sair da presença de Deus, ainda vai saindo e vai arrastando o povo. Você vê o vídeo da pessoa no Instagram, tá lá um monte de gente da igreja, obreiro. Antes estava só curtindo e comentando, beleza, livre-arbítrio. Mas agora a pessoa está lá participando daquilo ali. Porque via, colocou a confiança no homem. E é isso que esse povo aqui faz várias vezes, Deus tendo misericórdia. Mas até que ponto a misericórdia de Deus vai durar? Eu, sinceramente, nessa questão aí, eu tenho muito medo. Muito medo. Porque antes eu ainda falava aqui, várias vezes eu falei aqui. Pelo menos eu peco no sonho. Hoje em dia eu não quero pecar mais nem no sonho. Nem no sonho. Depois de um certo sonho que eu tive aí, eu não quero mais saber de pecar nem nos sonhos. Eu tô fora. Porque vai que nesse sonho meu corpo vai reagir. Eu descobri porque que eles colocam aqueles mapas para você dormir com aquilo. Você tá dormindo e faz zzz. Você tá dormindo, você tá tendo um sonho ruim ou um sonho bom, sua pressão, puf, sobe, seu coração não aguenta e aí você morre. Você não tá bem, e aí? Você vai pro inferno. Não, eu não quero não. Se a misericórdia de Deus, se não der tempo de Deus ter misericórdia de mim, eu peço todo dia para Deus, Deus, se o Senhor vê que eu vou me desviar, que eu vou olhar para o outro que saiu, ou eu vou fazer algo que me coloca a minha fé no Senhor em risco, me leva. Terça-feira, foi terça não, foi quinta. Quinta-feira o diabo investiu pesado, até comentei com a Adriana tudo que aconteceu aqui. Aí a cereja do bolo foi meu pai, depois de véi, com seu vergonhice. Aí minha irmã falou, Maiana, conversa com ele, porque ninguém quer mais falar com o pai. Aí eu falei, tá bom, vou falar com ele, deixa ele ligar aqui que eu vou dizer, que eu vou conversar com ele. Aí eu liguei para ele, depois eu falei, ó, eu vou deixar isso para lá, eu não tô orando. E eu senti paz. Falei, eu vou orar e Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Eu não me desesperei nem nada, por quê? Porque a minha confiança está em Deus. Se Deus fala com ele e ele der ouvidos, ele vai ser salvo. Se não, não vai resolver, tá? E ainda com a pombo suja, viu? A menina Maria Draguinha. E 20 anos. 20 anos. Um vai torto da coluna, arrastando uma perna. Oh, eu não vou dizer nada, não. E aí, tava fazendo uns propósitos aí e tal. Eu continuei no meu propósito e eu tenho paz. Não fui falar nada para ele liga. Ah, mano, e aí eu falo, não, pai, tudo bem. Não vou falar nada para ele. Vai ser eu e Deus, porque Deus falou que se eu cresce nele, no Senhor Jesus mesmo, foi Paulo, alguém disse, seria salva eu e a minha casa. Então essa promessa vai ter que se cumprir. E se essa promessa não se cumprir, a culpa é de Deus? Não. A natureza dele é imutável. A culpa é dos meus familiares. Como aqui, a culpa não foi dessas pessoas. A culpa não foi de Deus, foi dessas pessoas. Então cada um vai ter que assumir suas responsabilidades e responder. Você não foi o cara
para se colocar nessa posição, ou você foi porque Deus era o deserto, você não estava lá, você não fez o que tinha que fazer do jeito que você quis, não foi falta de conselho, não foi falta de aviso, porque quando não tem ninguém para te avisar, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo fala na nossa mente, ó, não vai que sair cilada, você vai se estrepar toda. Mas a pessoa não quer. E eu acho legal o cuidado de Deus. Quando o amor dele é com aquela pessoa, ele luta até o final e às vezes a gente não quer lutar por a pessoa nem um mês. Ok, meninas. Só para a gente ficar um pouco mais situadas, quando a gente vê o início do texto falando de Tartã, não é Tartá não, viu? É Tartã. Realmente é um dos chefes, dos comandantes lá do exército de Senaqueribe, do exército assírio. E quando ele fala que os assírios tomaram Asdod, ele está apontando para o fato de que os assírios estão começando a atacar Judá. Como a Adriana viu, leu no texto, né, lá em 2 Reis, tem um momento em que Ezequias ele assume Judá, ele assume o reinado, ele se rebela contra a Síria, e uma das coisas que ele faz é tomar também a terra dos filisteus. Ele começa um momento de grandes conquistas, de crescimento, e Asdod é uma das cidades dos filisteus. Uma das cidades, inclusive, referência, cidade grande, desenvolvida, rica. E quando o texto sinaliza que os assírios tomaram Asdod, que está sob a possessão de Judá, está dizendo, o texto está querendo apontar, os assírios querem dizer que, olha, a gente está chegando aí. Eles tinham acabado de conquistar Samaria, o reino de Israel, o reino do norte, foi esfacelado, vê que a estratégia deles vai ser a mesma usada aqui no Egito, de resgatar aquele povo, resgatar não, de tomar aquele povo e levar para terras longínquas como escravos, nus, de pés no chão, que era um dos maiores símbolos de humilhação, é a escravidão. E como mostrar a escravidão, a sujeição a outro reino, eles andavam nus. E eles, no momento que terminam lá o trabalho com Samaria, com o reino de Israel, aí a Síria aponta, se volta contra Judá, que tinha uma aliança, inclusive, mas eles acabam com essa aliança, né? A Síria acaba a aliança com Judá e vai atacar Judá, e ele começa a destruir grandes cidades, as cidades fortificadas de Judá, e Asdod era uma dessas cidades captadas por Ezequias do reino filisteu. Então, sim, a palavra é um alerta, um aviso para todos aqueles que confiam no poder, na capacidade de proteção da Etiópia e do Egito. Quando eles fazem isso, quando Deus anuncia isso, é porque nesse momento a aliança era de Judá com a Síria, romperam. Aí Judá vai querer agora fazer aliança com o Egito. Quando isso passou pela cabeça de Ezequias, de Judá, Deus mandou logo uma mensagem: não faça isso. Como é que vocês vão confiar em alguém que a Síria vai lá e vai destruir?
Como é que vocês vão confiar em alguém que não tem o poder para protegê-los? A mensagem é de fato para ajudar. Vamos lembrar, e fica também a dica para todas as nações, mas vamos lembrar que esse é um texto hebreu destinada aos hebreus. Então, era um alerta realmente para ajudar, e lógico, como vocês bem espiritualizaram aí, vale para a gente. A súmula desse capítulo é confiar só em Deus. Quem é que pode nos livrar das mãos dos nossos inimigos e dos nossos amigos, que às vezes se tornam de irmãos, se tornam irmãos, né? Enfim, só Deus mesmo para nos livrar, nos guardar, nos proteger. E vamos manter essa confiança em Deus até o final dos nossos dias aqui nessa terra. Alguém tem algo mais a acrescentar, pessoal? Não? Então, Adriana, indica alguém aí para fazer a oração. E vamos lá. Eu vou indicar a Isis. Perfeito. Nisa estava doida para orar também, eu vi daqui, através da lente dos óculos dela. Eu vi. Senhor, meu Deus, meu Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de adquirir sabedoria, Senhor, de saber mais da Tua vontade, Senhor. Que a nossa confiança esteja único e exclusivamente em Ti. E que a gente não se desvie, nem que seja por 1 milímetro, Pai, do caminho que o Senhor nos mostra todos os dias. Que o Senhor ilumina esse caminho para que a gente possa caminhar, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs na fé. Dá um dia de amanhã abençoado e a semana, o mês, o resto do ano, com muitas vitórias e bênçãos para contar e engrandecer o seu nome, meu Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, meninas. Graças a Deus. Por hoje é só e amanhã tem mais.